Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer uma breve introdução e eu quero conversar com você para saber se a sua mente está trabalhando na sobrevivência ou no modo criativo, o modo de criação, o modo onde você tem a grande chance de usar o seu potencial único de experienciar a sua vida da forma que mais se adequa à sua subjetividade. Como eu já falado, eu acredito que você não vive do lado de fora, mas do lado de dentro. E o que acontece do lado de fora, nessa ilusão que a gente tem, é simplesmente a manifestação do que está do lado de dentro. Ou seja, na verdade, é só um espelhamento da sua consciência. Vamos entender um pouco mais, então, o que seria a mente sobrevivência e o que seria a mente criativa. A mente sobrevivência, ela está focada, como o próprio nome já diz, em fazer você sobreviver. Eu vou trazer uma situação aqui, um contexto no geral, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Seus pais, muito provavelmente, na sua criação, não priorizou a sua mente criativa ou a felicidade, tão pautada talvez na sua infância. Faça isso para ser mais feliz, faça isso porque isso vai te trazer felicidade, faça isso porque a felicidade é ter a estabilidade na vida. Foram usados vários signos da mente sobrevivência para você não perceber que na verdade seus pais não estavam priorizando a sua felicidade, mas a sua sobrevivência. Desde aquele momento onde ele começa a tapar os buracos de tomada, evitar que você tenha contato com produtos químicos na sua casa, proteger você com um protetor solar quando você vai à praia ou ia à praia com seus pais. É importante você entender isso, por quê? Porque vai existir um momento na sua vida onde sobreviver já não é mais suficiente para te manter no aspecto ou na experiência de sentir a vida através de você. E é importante entender isso porque por muitas vezes você confundiu com certeza na sua vida contextos onde eram de sobrevivência e contextos onde a sua mente criativa estava sendo realmente usada. Como eu disse, muito provavelmente os seus pais não usaram a mente criativa para te educar ou para dar a dada programação para você. Mas sim, a programação foi muito ou muitas vezes feita na mente sobrevivência, considerando o aspecto humano, onde sobreviver é o único motivo da vida. Porém, partindo do ponto de vista que eu reconheço e que acredito, nós não somos um humano, mas nós, como consciência, estamos tendo uma experiência humana. Logo, o humano aqui, ele é só parte dessa experiência ou por onde essa experiência se torna real ou acontece. Onde, agora, o protagonista dessa história é a sua consciência. É o que te torna único. É aquela vontade de evoluir e crescer. É a vontade de sair do mesmo quando o mesmo parece muito seguro. E é desse ponto que eu quero fazer agora você pensar. Quando você começa a usar a sua mente criativa, você vai perceber uma coisa. Nem tudo te dá esse senso de previsibilidade do que vai acontecer. Na verdade, é o que torna às vezes os filmes tão interessantes, né? Um filme previsível é um filme chato. Você já saber o que vai acontecer num filme, provavelmente não vai ser um dos melhores filmes que você assistiu na sua vida. E é esse grande ponto onde a gente perde. Porque baseado na nossa programação, muitas vezes dada por nossos pais, confundimos a felicidade, a tão sonhada felicidade, com segurança. Mas como eu usei a ideia dos filmes, provavelmente o filme mais chato que você assistiu foi o filme que você conseguiu adivinhar o final. E um dos filmes mais legais que você assistiu, com certeza, é aquele filme que terminou de uma forma que você não podia imaginar ou prever.
dentro de outras cenas dentro do filme também, não só terminar. Mas em cada cena, esse filme ia sendo descoberto, ia sendo desenrolado, onde fazia com que você se sentisse parte daquele filme, não sabendo realmente onde tudo aquilo ia acabar. Partindo desse princípio, eu quero hoje conversar com você sobre essa sua capacidade de se reconhecer. Entendendo que talvez grande parte da sua programação até hoje, até esse vídeo, foi confundir você com o que é felicidade e com o que é sobrevivência. E fazendo você usar predominantemente a sua mente de sobrevivência em busca da felicidade. O que não vai acontecer. Porque a felicidade, no meu ponto de vista, ela só vai ser alcançada com a plenitude. A plenitude onde você se reconhece em você mesmo por você e por si próprio. Porque considera-se você uma criação única, de um jeito único e de um ponto de vista único. E é impossível você fazer isso quando você usa a mente de sobrevivência, onde a gente segue protocolos dados da nossa memória ou até da nossa genética trazidas pelos nossos ancestrais, dando a gente ferramentas para simplesmente manter essa matéria íntegra ou protegê-la o máximo possível da não morte física. Quando que a felicidade, ela está ligada à plenitude. E a plenitude, como eu te disse, está ligada à sua essência. A plenitude não é ter tudo. A plenitude não é ser mais do que alguém. A plenitude, no meu ponto de vista, é simplesmente ser você na sua maior potência. Onde? Podemos ver isso na história. Vou usar alguns exemplos, baseado no que eu vi e nem sempre no que eu presenciei fisicamente. Mas vamos pegar histórias diferentes para que você entenda o que seria uma plenitude. Madre Teresa de Calcutá se empenhava um trabalho através da igreja e era um trabalho voluntário. Ao que se parece, se identificava muito com aquele trabalho. Logo, eu posso dizer que talvez seja um exemplo de plenitude, onde ela não buscava bens materiais, não tinha um foco tão grande no resultado do que iria acontecer na vida dela no dia seguinte, mas ela estava totalmente no momento presente, fazendo a obra que ela sentia no coração de fazer, logo experienciando a sua plenitude. Talvez um outro exemplo seja Elvis Presley. Eu também não conhecia Elvis. Mas Elvis não morreu. E por que ele não morreu? Porque ele viveu a sua plenitude, no meu ponto de vista, de novo, tá, gente? Elvis, ele viveu a música, ele sonhou a música, tudo existia música. Eu assisti o documentário da vida de Elvis e foi surpreendente. Só provou para mim o quanto ele estava na sua plenitude em todos os estágios da sua vida. Não existia preocupação em construir uma carreira. Não existia preocupação em se tornar melhor do que um outro cantor. Simplesmente ele era ele. Um cantor que na época seguia costumes dados por música afrodescendentes, porém sendo branco, que foi talvez um dos grandes feitos dele. E o incrível é que ele cresceu numa comunidade negra, o que fez isso possível para Elvis, porque naquela época isso não seria possível se isso não tivesse acontecido na sua infância. E o mais bonito de tudo fez parte de Elvis. E Elvis, no meu ponto de vista, também viveu a sua plenitude. Eu estou fazendo você pensar aqui que a plenitude, ela não se trata de um efeito social ou de foco no resultado. É isso que eu quero fazer você entender. A plenitude é viver a sua essência na sua maior potência. E a plenitude, ela só é possível alcançar, como eu disse, quando a sua mente criativa é a mente coordenadora, é a mente navegadora. Porque, como eu te disse,
a mente é uma ferramenta de navegação. Mas se dentro da sua programação for mais importante para você sobreviver do que experienciar a sua maior potência, dentro da sua particular forma de ver o mundo, com certeza, dentro desse GPS da mente, vai ficar claro que a predominância de sinais que você vai ver ao seu redor é sobre sobreviver, é sobre te manter vivo. Agora, se você estiver na mente criativa, que eu chamo de mente criativa, o que você vai observar ao seu redor agora é a grande chance em cada esquina da sua vida de experienciar o seu maior potencial. Porque é importante que você entenda, você não vê tudo, por mais que você tenha essa ilusão de estar vendo tudo ao seu redor. Não. Você está captando apenas o que é interessante, pré-definido pela sua mente, dado a sua programação, para que você consiga navegar no que você já pré-definiu como importante. Muito provavelmente dentro dessa programação, principalmente entre os 0 e os 7 anos de idade. Em algum momento eu vou falar o quão importante são esses anos da sua vida. Se eu não me engano, Marco Aurélio, ele até falou, se você quiser que eu descubra se uma criança vai ser um grande homem, alguma coisa do tipo, ele falou, me dê essa criança até os 7 anos de idade, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro muito bem. Mas já se entendia ali que essa idade ela é muito decisiva, porque é a idade onde a sua mente ela capta todo tipo de informação ao seu redor. Por isso uma criança aprende em volumes muito maiores do que um adulto, porque ele não tem ainda o seu pré-córtex, essa parte frontal do cérebro totalmente desenvolvida. O que faz com que ele capte todas as informações como verdade. Ele não seleciona as informações, simplesmente as informações são absorvidas. Para você notar a nossa capacidade, a nossa potencialidade de absorver informação. O quanto essa forma seletiva de informação nos torna menos eficientes em aprender. Então hoje, eu convido a você começar a observar cada detalhe agora da sua vida, a partir de agora. Se ele está expressando sua mente criativa ou está trazendo para você como reflexo a sua mente de sobrevivência. E eu vou te dar mais uma dica para quem ficou aqui até o final desse vídeo. Se você quiser ter como reforço dessa ideia para saber o que a sua mente está trabalhando, comece a observar os seus pensamentos. E quando você chegar num pensamento de decisão, qualquer coisa na sua vida, desde uma coisa pequena até uma coisa que você considere grande, sinta no seu corpo se aquilo remete ao medo ou à expansão. Se você sente no seu corpo que ele está contraindo, fechando, muito provavelmente você está colocando como prioridade a mente de sobrevivência, logo você está se protegendo, né? Eu prefiro ficar aqui no ambiente familiar. Agora, se você está sentindo, na hora que você toma uma decisão, você sente uma coragem, eu não sei, uma coragem até com uma sombra de medo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer, aí talvez é o momento da mente criativa tomando frente e ajudando você então a navegar agora nesse universo das possibilidades. Hoje você entendeu um pouco mais sobre a mente criativa e de sobrevivência, como você observar isso dentro da sua vida, e entendeu também um pouco da origem desse sentimento dos nossos pais, em geral, de, sem querer, nos confundir. Onde a gente encontra a felicidade e onde, na verdade, a gente procura ela de uma forma errônea, que é dentro dessa mente de sobrevivência. Um grande abraço.